Mas que bem! Estavam pensando o quê? Que era uma série da Netflix? Até é, mas é uma série bem diferentosa. Vamos lá então, seus cáspitas. Série de hoje. Classe gramatical passo a passo. Série com 5 episódios. Acompanha comigo. Primeiro episódio, o artigo e o substantivo. Mas que bem! Tava querendo alguma série, alguma novidade assim nesse sentido? Não, não, rapaz. A série aqui é nomeação. Esse é o objetivo. Para isso, vamos a algumas orientações. Primeira orientação. Pegue papel e caneta para fazer anotações. Não fique assistindo videoaula como se estivesse assistindo a uma série da Netflix. Tá pensando o quê? Não é assim que se aprende. Não. Assiste as videoaulas como se tu estivesses realmente diante do professor, como se a aula fosse presencial. Beleza? Então, primeiro passo, pega papel e caneta. Segundo, pause o vídeo quantas vezes forem necessárias, até entender bem o babado. Terceira dica, anote o que entendeu. Se não entendeu algo, pause e retorne a explicação, até compreender o que foi dito. Quarta dica, use canetas coloridas, pois a cor facilita a comunicação. Quinta dica, faça resumos do conteúdo, mapas mentais, anotações e sempre que possível retorne a elas. Pessoal, a transmissão do conhecimento não se dá por osmose. Não, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Então vai para um lugar calmo, um lugar silencioso ou torna silencioso o lugar que tu está, te desconecta das mídias sociais. Seja disciplinado, toma tenência, bora lá. Vamos estudar classe gramatical. Inicialmente, vamos estabelecer uma diferença entre a classe gramatical e a função sintática. Eu já te antecipo, não interessa para ti a diferença entre classe gramatical e função sintática. Por quê? Vamos lá. Primeiro, qual é a diferença entre classe gramatical e função sintática? A diferença nesse estágio inicial da explicação é a seguinte. A classe gramatical é a possibilidade de se analisar a palavra fora da frase. A função sintática só se pode analisar a palavra dentro da frase. Então, muitos professores falam isso. E eu vou começar também com este bate-papo tradicional, tá? Então, classe gramatical, fora da frase. Função sintática, dentro da frase. Por exemplo, se tu me deres a palavra parede e me perguntares qual é a classe gramatical dela, sem medo de errar eu te digo. Classe gramatical da palavra parede é substantivo. Tá, e a função sintática dela, Denis? Não sei. É impossível identificar sem uma frase, sem um contexto. Precisa-se da frase para isso, beleza? Vou te dar aqui um exemplo. Tu me dás a seguinte frase: a parede será pintada amanhã. Ok, a palavra parede é um substantivo. E qual é a função sintática dela? Neste caso, é de sujeito. Por quê? Porque nós aprendemos que, para identificar o sujeito, temos de colocar o dedo no verbo e perguntar: o que é que será pintada amanhã? A resposta a essa pergunta será o sujeito, terá a função sintática de sujeito. Beleza? Já nesta outra frase, o contexto mudou um pouco. A palavra parede continua sendo substantivo. Beleza. Entretanto, a sua função sintática foi alterada. Agora ela é objeto direto. Então nota que a função sintática, nesse estágio inicial, depende única e exclusivamente da frase. Tá, pessoal? A classe gramatical, eu posso dar a classe gramatical de uma determinada palavra fora da frase e dentro da frase. Função sintática, só dentro da frase. Beleza? Eu percebo que alguns alunos têm certa dificuldade em aceitar o fato de que uma palavra possa ter duas classificações. Denis, eu não entendo. Como é que a palavra parede pode ser ao mesmo tempo substantivo e sujeito? Pessoal, isso é plenamente possível. Tá? Completamente adequada essa classificação, essa dupla classificação. Por quê? Porque são duas classificações distintas sobre o objeto a ser estudado. Vamos fazer uma comparação. A comparação facilita muito a compreensão. Meu nome é Denis, tá? Eu não sou natural de Pelotas, mas por uma questão didática, digamos que eu seja, tá? Meu nome é Denis, eu sou pelotense, tá? Eu moro no município de Pelotas. Quem mora no município de Rio Grande é chamado de Rio Grandino. Quem mora no município de Porto Alegre é chamado de Porto Alegrense. Pergunta, eu sou pelotense, eu posso ser também Rio Grandino? Eu posso ser também Porto Alegrense ao mesmo tempo? Não, eu não posso. Por quê? Porque eu estou analisando um objeto de estudo, no caso eu, né, sob uma determinada visão, que é no nível dos municípios. Agora vou analisar a mim no nível dos estados. Nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Quem mora no Rio Grande do Sul pode ser chamado de sul-rio-grandense ou gaúcho, beleza? Eu sou gaúcho? Sou. Eu posso ser catarinense? Não. Eu posso ser paranaense? Não. Ao mesmo tempo eu não posso. Agora pergunta, eu posso ser ao mesmo tempo pelotense e gaúcho? Posso. Eu posso ser. Eu sou pelotense e gaúcho ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque mudou a análise, né, análise de classificação do objeto estudado. Então, assim como eu posso ter ao mesmo tempo duas classificações, pelotense e gaúcho, as palavras também. Elas podem ser classificadas ao mesmo tempo como substantivo e sujeito. Beleza? Elas não serão analisadas ao mesmo tempo se eu focar somente na classe gramatical. Aí sim, elas não terão as duas a mesma classificação, gramaticalmente falando, ok? Tampouco terão as duas classificações sintaticamente falando, em princípio. Mas eu posso pegar uma palavra e classificá-la, quer como substantivo, quer como sujeito ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então, é possível analisar? Sim, é possível sim. Tranquilos? Beleza? Então, pessoal, dica. Sendo bem pragmático, sendo bem prático, pessoal, bem objetivo, não é interessante ao aluno distinguir teoricamente a classe gramatical da função sintática. Por quê? Porque não raras vezes também a classe gramatical dependerá da frase. Observa, tenta compreender comigo. Os professores falamos que a classe gramatical é a análise da palavra fora da frase e que a função sintática é a análise da palavra dentro da frase. Entretanto, não é bem assim, tá? Não tem por que eu me estender tanto na definição do que seja função sintática, porque isso realmente é completamente prescindível, não te é interessante. Por que não te é interessante saber isso? Daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Agora, por que é difícil começar a analisar as palavras a partir deste princípio, de que a função sintática é dentro da frase e a classe gramatical é fora da frase? Porque não raras vezes, para eu classificar uma palavra gramaticalmente, eu também preciso da frase. Por exemplo, a palavra policial, qual é a sua classe gramatical? A resposta, substantivo, pois nomeia um ser responsável pela segurança. Se nomeia um ser, é um substantivo. Por exemplo, o policial foi condecorado pela atitude corajosa que teve ao defender a criança durante o assalto. Nota que neste caso eu estou nomeando um ser, uma pessoa que é responsável pela segurança. Então, o policial. Presta atenção à antecedência do artigo. Isso reforça a classe gramatical da palavra policial. Paulo vai se aposentar em breve e durante toda a sua carreira foi um ótimo policial. Olha bem, ele foi aquele tipo de ser que é responsável pela segurança. Se eu estou nomeando, é um substantivo. Prova está que essa palavra está antecedida do artigo indefinido um. Foi um ótimo policial. Este um está antes de policial, tá? Ótimo é um adjetivo que não pede artigo. Um exemplo de uma sociedade perto da perfeição é aquela que menos precisa de policial. É aquela que menos precisa daquela pessoa que é responsável pela segurança. Entenderam? Então, nessas três frases, a palavra policial é um substantivo. Beleza? Queria fazer um adendo aqui. Daqui a pouco vou desenvolver melhor isso, tá? Observe essa última frase. Um exemplo de uma sociedade perto da perfeição é aquela que menos precisa de policial. O aluno tem a ideia pré-concebida de que o substantivo sempre vai ser antecedido de artigo. Meu querido, isso não é obrigatório. Eu posso ou não anteceder um substantivo, um artigo ao substantivo. Não é obrigatória a presença dele. Por exemplo, nessa última frase, um exemplo de uma sociedade perto da perfeição é aquela que menos precisa de policial. Cadê o artigo? Eu posso colocar, é aquela que menos precisa do policial. Posso. Mas não é obrigatório, é facultativo isso. Um outro exemplo, livro. Livro é o nome de um objeto, então é um substantivo. Eu gosto de livro. Cadê o artigo? Livro é fundamental. Cadê o artigo? Eu confio em livros. Cadê o artigo? Então já vai te acostumando com isso, tá? Não é necessariamente obrigatória a antecedência de um artigo ao substantivo. Beleza? Tranquilos? Mas olha só. A palavra policial nas três frases supracitadas é um substantivo, mas não é bem assim, não vai ser sempre um substantivo. Por quê? Observa este novo contexto, pessoal. Eu tenho um cão policial. Observa que o substantivo aqui é cão, eu tenho um cão. O nome daquele ser, né? Canídeo, quatro patas, né? O que eu tenho é cão. Então, cão é um substantivo.
Nota que a palavra policial neste contexto está caracterizando o substantivo cão. Se está caracterizando, é, portanto, um adjetivo. Então, tu percebeste que também a classe gramatical eu preciso do contexto? Há algumas classes gramaticais que são fixas, que são estanques, tá? Entretanto, algumas delas eu vou precisar do contexto. Logo, aquela definição de que classe gramatical é análise da palavra fora de um contexto de uma frase e função sintática dentro da frase, não é bem assim. Beleza, pessoal? Tranquilos? Entretanto, não te apavora. Não precisa te assustar. Pô, mas espera aí, eu pensei que eu estava entendendo e agora não estou mais entendendo esse babado? Não te preocupa, tá? No frigir dos ovos, realmente não interessa saber a diferença entre a classe gramatical e a função sintática. O que interessa é saber o máximo possível de cada uma delas. Dependendo do que a questão cobrar, tu vai se focar numa ou noutra. Como assim? Por que eu não preciso saber a diferença entre classe gramatical e função sintática, Denis? Simples. Observa aqui um exemplo de questão. A classificação gramatical das palavras destacadas na frase, olha bem, a classificação gramatical, o comando já te orientou. Se é a classe gramatical, tu vais olhar somente para a coluna das classes gramaticais. Este outro tipo de exercício. No trecho, acho que o filme vai acabar uma história, o trecho sublinhado exerce qual função sintática? Então observa, ele está cobrando a função sintática, então tu só vais olhar para a coluna da direita, naquelas duas tabelas que tu tens no canto superior direito da tela. Perceberam? Então tu não precisa saber a diferença entre classe gramatical e função sintática. Tu tens que saber sim o máximo possível de cada uma delas e saber te virar com cada uma delas. Beleza? Por quê? Porque primeiramente o comando já vai te orientar. Se o comando está te orientando classe gramatical, então é só classe gramatical. Tu não pode responder, por exemplo, sujeito. Se o comando pede qual é a classe gramatical da palavra, não pode marcar objeto direto. Observa que na coluna das classes gramaticais não constam sujeito e objeto direto. Perceberam? E a recíproca também é verdadeira. Se o comando te pedir função sintática, tu não podes marcar a alternativa que traga, por exemplo, substantivo. Ok? E se o comando não trouxer nenhuma classificação, se o comando for vago, como nesta terceira questão, assinale a alternativa que classifica corretamente o termo sublinhado no trecho a seguir, retirado do texto. O comando não explicitou sequer classe gramatical ou função sintática. Entretanto, nas alternativas, eu só tenho classes gramaticais. Então, é óbvio que está me sendo cobrada a classe gramatical. Se, no entanto, o comando trouxer nas alternativas somente funções sintáticas, mesmo que no comando não haja indicação do que ele está me pedindo, e a questão trouxer só funções sintáticas, é claro que a questão está me cobrando conhecimentos de função sintática. Aí eu só vou olhar para a coluna da direita ou para a coluna da esquerda. Vai depender das alternativas, ok? Dificilmente haverá questões com alternativas mistas. Uma vez eu vi algumas questões da IBFC. Entretanto, pessoal, isso é coisa de banca de fundo de quintal. Por quê? Porque isso aqui só vai atrapalhar o aluno que é média 5. O aluno que é média 5 para cima, cara, ele vai ganhar duas alternativas de graça. Observa, no trecho, acho que o filme vai acabar uma história. O trecho sublinhado exerce qual função sintática? O comando pede função sintática. E observa que nas alternativas eu tenho 3 funções sintáticas e 2 classes gramaticais. Aquele aluno que é média 5 para cima, cara, ele já ganhou 2 alternativas de graça aqui. Ele já matou. Não, pera aí, classe gramatical? O comando fala em função sintática? Advérbio não é função sintática. Adjetivo? Não é a função sintática. Então, a banca já deu para aquele aluno que é acima da média 5 2 alternativas de graça. Agora, na pior das hipóteses, se ele tiver que chutar em uma das 3, ele tem 33,3%, né, aquela dízima periódica, de chance de acertar no chute. Entenderam, pessoal? Então, se o comando falar em classe gramatical, coluna da esquerda. Se o comando falar em função sintática, coluna da direita. Se o comando pedir classe gramatical, tu não podes marcar sujeito, predicativo de sujeito, objeto direto, necas tibiriba. Entenderam, pessoal? Tranquilos? Então, repito, tu não precisa saber a diferença entre classe gramatical e função sintática. Desnecessário. Ok? Tu tens que saber cada uma das 10 classes gramaticais, o máximo possível, e cada uma das 10 funções sintáticas. Beleza? Tranquilos? É isso aí mesmo, é bem simples. Agora, mais algumas informações. Observa que nessa questão nós temos o seguinte, ó, as palavras sublinhadas são classificadas morfologicamente, e nesta outra nós temos o seguinte, a classificação morfológica dos termos destacados.
Observa que, se o comando falar em análise morfológica, classe de palavra, classe gramatical, morfologia, a questão está tratando de classe gramatical. Se o comando falar em classificação sintática, análise sintática, sintaxe, a questão está te cobrando conhecimentos de função sintática. Então são outras nomenclaturas, ok? São outras determinações vocabulares para se referir à classe gramatical ou à função sintática, ok? Beleza? Outras denominações. Vamos lá então, vamos para o conteúdo. Observem o diálogo a seguir. Você me passa essa coisa aí, por favor? Qual coisa você quer? Essa coisa aí que está ao lado da coisa. Entenderam alguma coisa? Ficou complicada a conversa, não ficou? Para otimizar a comunicação, o homem precisou nomear as coisas, nomear os seres. E isso foi uma ideia sensacional, que foi de grande utilidade para o processo conversacional. Observe agora o mesmo diálogo do slide anterior, só que com um pequeno detalhe. Você me passa a caneta, por favor? Qual caneta você quer? Essa caneta aí que está ao lado da borracha. Vocês perceberam que quando nós começamos a nomear as coisas, isso facilitou a comunicação, otimizou? Complete as lacunas a seguir. O que é isso aqui, pessoal? Talvez tu não conheças. Talvez tu digas que isso aqui é uma bicicleta elétrica, uma moto elétrica, enfim, não interessa, tá? Não tem problema. Isso aqui é um scooter, certo? Isso aqui, qual é o nome disso? Isso aqui é uma moto. Isso aqui, qual é o nome disso? Isso é um anel. E qual é o nome disso, Denis? Isso é uma ampulheta. Isso aqui, Denis? Isso aqui é uma cachoeira. Isso, qual é o nome disso? Isso é uma luta ou é um combate. E o nome disso aqui? Isso aqui é um copo. E o nome disso? Isso aqui é um livro. Perceberam que nós começamos a classificar as coisas, a nomear as coisas, dar-lhes um nome para facilitar a comunicação? Isso aqui é um carro ou veículo, tanto faz. E as partes desse carro? Isso aqui, o que é isso? Isso aqui é uma placa. E isso aqui? Isso aqui é um farol. E isso aqui? Isso aqui é um espelho. E isso aqui, qual é o nome disso? Isso aqui é uma roda. Perceberam, pessoal? E essa pessoa, quais são os sentimentos com os quais ela possa estar? Vamos tentar denominar, colocar um nome nos sentimentos que essa pessoa possa ter. Essa pessoa pode estar com medo. Essa pessoa pode estar com pânico. Essa pessoa pode estar com pavor. E essa outra aqui, quais são os sentimentos que essa pessoa pode estar? Sentimento é um nome que nós damos às sensações que nós temos, às sensações psicológicas, beleza? Então, quais são os sentimentos? Vamos tentar denominar os sentimentos que essa pessoa possa estar tendo. Neste momento, ela pode estar com um sentimento de liberdade, ou com um sentimento de calma, ou um sentimento de paz, satisfação, plenitude, ou um sentimento de tranquilidade. Perceberam o que nós fizemos? Nós nomeamos, nós demos nomes às coisas. A partir do que foi visto, percebe-se que o homem, para facilitar a comunicação, precisou nomear os seres, reais ou imaginários. Ele precisou dar um nome a tudo o que o rodeia. Faca, garfo, colher, copo, almoço, sobremesa, cadeira, televisão, mesa, tudo ao teu redor tem um nome. Olha para os objetos ao teu redor. Olha para a parede, para a cadeira, para o celular, para o estojo, para o livro, para a estante, para a prateleira, para o mapa, para a televisão, para a porta, para a maçaneta, para a dobradiça. Observa que todos esses objetos têm um nome. Esse nome dos objetos é classificado gramaticalmente como substantivo. Entenderam o que é o substantivo? Então, o substantivo ele serve para nomear os seres. Uma dica para ti. Se eu conseguir preencher essa lacuna, eu estou diante de um substantivo. Isso é um mapa, isso é um carro, isso é uma lanterna. Ou eu tenho uma lanterna, eu tenho um carro, eu tenho um medo, beleza? Então isso aqui são dicas para tu confirmares que estás diante de um substantivo. São exemplos de substantivo: a procrastinação, o motim, a experiência, o trabalhar, a caçada, o caso, a tristeza, o ocaso, a realeza, o nobre, a mansidão, o brilho. Denis, eu não conheço essa palavra ocaso. O que é isso? Essa é uma oportunidade para tu ampliar o teu vocabulário.
Às vezes o que falta ao aluno é isso, conhecimento de vocabulário, que ele adquire com a leitura. Beleza, pessoal? Então, se der uma procurada lá no dicionário, tu vai dizer o caso, substantivo masculino. Beleza? O entardecer, o anoitecer, ok? O pôr do sol, o ocaso. Certo, pessoal? Tranquilos? Vamos fazer um teste rápido? O que nós vamos fazer agora? Eu vou te dar um texto e tu vais indicar... Aliás, um texto não, eu vou te dar algumas palavras e tu vais indicar quais delas são substantivos. Ok? Eu vou dar pausa no vídeo e indica e anota no papel quais tu achas que são substantivos. Beleza? Eu vou, na sequência agora, né? Eu vou explicar cada uma delas. Mas tu dás uma pausa aí e tenta identificar quais são os substantivos, ok? Vamos lá então. Quais são os substantivos dessa lista aqui de palavras, dessas colunas? Quais delas são substantivos? São substantivos as que estão em vermelho. O cabelo, as pendências, o cetro, a altitude, o rótulo, o celeiro. Denis, o que é aquela palavra celery? De novo, pessoal, conhecimento de vocabulário. Beleza? Então vai lá no dicionário e procura celery, rápido, ágil, né? Daí que vem a palavra acelerar. Então o que não é o celery? Porque celery é um adjetivo. Beleza? Celeiro, sim, já é um substantivo. A miríade, a chamada, o princípio. Beleza, pessoal? Então essas palavras em vermelho, elas são substantivos. As palavras em azul, elas poderão ser substantivos. Presta atenção agora a um detalhe, pessoal. Olha bem, acompanha comigo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra nobre. Dessas três palavras em azul, que poderão ser ou não substantivo, vamos pegar a palavra nobre. Nobre geralmente é um adjetivo. Por exemplo, sua nobre atitude foi destacada pelo palestrante. Observa que a palavra nobre está caracterizando o substantivo atitude. É um tipo de atitude. Foi qualquer atitude? Não, foi uma atitude nobre. Então é um adjetivo. O aluno tem um sentimento muito nobre. Nota que esse nobre está caracterizando o substantivo sentimento. Um sentimento. Que tipo de sentimento? Nobre. Então a palavra nobre aqui é um adjetivo. Mas nessa outra frase, o nobre entrou, sentou e ficou à vontade. Nós temos aqui um substantivo. O mesmo se observa na próxima frase. Durante a cerimônia, chegou um nobre. Nota que nessas duas frases, a palavra nobre é um substantivo. Para reforçar essa detecção, observem que nós temos a antecedência do artigo. Ok? E essa palavra aqui, Denis, escrever, não é um verbo? Não é que seja um verbo, ela pode ser um verbo. Por quê? Porque eu posso transformar qualquer classe gramatical em substantivo através da antecedência de um artigo. Por exemplo, escrever um livro não é para qualquer um. Escrever aqui é um verbo, beleza? Neste caso, nós temos uma classificação gramatical que não é de substantivo. Entretanto, eu posso substantivar esse verbo. Eu posso dizer, o escrever não é para qualquer um. Perceberam a antecedência do artigo ali reforçando a classificação de tal palavra como substantivo? Neste caso, escrever é um substantivo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Observe agora a seguinte situação. Passe-me caneta, por favor. Perceberam que essa frase ficou um pouco estranha? E para melhor formulá-la, o homem criou uma nova classe gramatical. Querem ver como essa frase vai ficar melhor? De novo, passe-me caneta, por favor. Ficou um pouco estranha, não ficou? Observa como ficou melhor agora. Passe-me a caneta, por favor. Ou passe-me uma caneta, por favor. Ficou bem melhor, não ficou? A fim de acompanhar o substantivo, indicando-lhe gênero e número, podendo definir ou não o substantivo, o homem criou uma outra classe gramatical, o artigo. Beleza? Então o que é o artigo? O artigo é uma classe de palavra que serve para acompanhar o substantivo, determinando, definindo o artigo definido, ou indeterminando, indefinindo o artigo indefinido. Qual é a diferença que existe, Denis, entre o artigo definido e o artigo indefinido? Como o próprio nome sugere, o artigo definido define o substantivo, define o ser, especifica, particulariza. Ou seja, no universo composto por outros seres, estás fazendo referência a um especificamente. Já o artigo indefinido, como o próprio nome sugere, indefine o ser, generalizando. Ou seja, no universo composto por muitos seres, independe sobre qual recai a intenção de se referir, podendo ser qualquer um de que se trate. Beleza? Como assim? Não entendi muito bem, Denis. Então vamos lá, observe as seguintes situações. Quero falar com o professor. Por que se utilizou o artigo definido o? Observa, eu só vou poder utilizar
esse artigo definido em duas situações. Primeira delas, digamos que um aluno chegue todos os dias no curso Veiga, onde eu leciono, e pergunte à secretária: no curso Veiga, eu não sei quantos professores há, mas vamos estipular que haja 20 professores no curso Veiga, ou 30, tanto faz. O aluno chega lá e no primeiro dia pergunta à secretária: posso falar com o Denis? Aí a secretária vai lá e me chama. No segundo dia, posso falar com o Denis? A secretária vai lá e me chama. No terceiro dia, posso falar com o Denis? A secretária vai lá e me chama. No quarto dia, posso falar com o professor? A secretária já sabe de quem está se tratando. Então observa, primeira situação em que eu posso utilizar o artigo definido. Quando tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que escuta sabem de qual substantivo se referem. Sabem a qual professor está se fazendo referência. Beleza? Tranquilos? Segunda situação. Na escola só há um professor. E tanto quem fala quanto quem escuta sabem disso. Se no curso Veiga, por exemplo, só houver um professor, né, o aluno vai chegar lá e vai dizer assim: posso falar com o professor? Se só há um professor na escola, beleza? Então, neste caso, nós temos um específico. Um dentre muitos ou somente um. Beleza? Por isso, o artigo definido. E o artigo indefinido? Quero falar com um professor. Numa situação como essa, utilizou-se o artigo indefinido por quê? Do universo de 20 professores, por exemplo, o enunciador quer falar com qualquer um deles de qualquer disciplina, desde que seja um professor. Então perceberam aí a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido? Tchê, presta atenção às palavras. Artigo definido, artigo indefinido. Beleza? Vamos fazer um teste agora? Aqui tem um texto, tu vais pausar o vídeo, né, e vais tentar identificar todos os substantivos que existem neste texto. Certo? Vai dar um pouco de trabalho, mas c'est la vie, né? No pain, no gain. Não há ganho sem dor. Beleza, pessoal? Então tu vais dar uma pausa e vais tentar anotar aí no teu caderno quais são os substantivos. Eu vou continuar a explicação aqui, tá? Então, para que tu não vejas a resposta pronta, né, dá uma pausa no vídeo e copia aí no teu caderno quais palavras tu achas que são substantivos. Beleza? Vamos lá, então. Os substantivos são todas essas palavras. Todas elas são substantivos. Beleza? O coração, a felicidade. Nota que a palavra felicidade não está antecedida de artigo, só por preposição. Beleza? Agora já vão vir essas observações. A partir desse exercício acima, se tu ficaste em dúvida em alguma dessas palavras, eu sugiro que tu procures no dicionário, procure na internet, ou então que tu me consultes, tá? A partir desse exercício acima, nós podemos perceber algumas peculiaridades em relação ao substantivo e ao artigo. Primeira, o substantivo poderá ou não ser antecedido de artigo. Isso não é obrigatório. Por exemplo, anseia por felicidade. Eu não tenho artigo. É consequência de uma vida. Olha bem, é consequência. Eu não tenho artigo ali. E consequência é um substantivo. Beleza? Segunda, nem sempre o que vier imediatamente após o artigo será um substantivo. Pessoal, presta bem atenção. O aluno tende a ligar o automático e pensar o seguinte: o substantivo sempre vem depois do artigo. E ele pensa que sempre vem imediatamente depois do artigo. Não é assim. Nem sempre o que vem imediatamente depois de um artigo é substantivo. Por exemplo, a sua grande e tão aguardada evolução estará ao seu alcance. Observa que eu tenho o artigo feminino a bem distante do seu substantivo evolução. Depois eu tenho o artigo ao seu, né, o o ali contraído com a preposição a, né? Eu tenho o o que está um pouco distante do seu substantivo. Eles estão intermediados por um pronome possessivo. Beleza, pessoal? Então, primeira observação, nem sempre virá necessariamente um artigo antes do substantivo e nem sempre o artigo virá imediatamente antes do substantivo. Pode haver entre eles algumas palavras. Beleza? Tranquilos? Vamos treinar de novo? Identifica os substantivos no texto abaixo. Mais uma vez. Então aqui tu tens um texto um pouco extenso, tu vais dar pausa no vídeo e vais escrever aí algumas palavras que tu achas, de preferência todas as palavras que tu puderes identificar que são substantivos. Beleza? Dá uma pausa porque eu vou continuar a explicação e tu já vais ver a resposta. Quais são as palavras que são substantivos aqui? Todas essas que estão em vermelho. Ok? Tranquilos? Qualquer dúvida que tu tiveres aí, consulta a internet, consulta o dicionário ou podes me enviar uma mensagem inbox, certo? Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá, então. Algumas considerações finais sobre o artigo e sobre o substantivo. Qual é a diferença que existe entre todo e todo o? Notem que a presença do artigo aqui é fundamental para estabelecer a diferença.
Todo é igual a qualquer. Todo o é igual a inteireza, totalidade, significa o todo. Então, há diferença de sentido, e isso já caiu várias vezes em concurso. Por exemplo, qual é a mudança que há nessa frase? Toda cidade será vacinada. Significa dizer que qualquer cidade será vacinada. Pelotas, Rio Grande, Canguçu, São Lourenço, Porto Alegre. Quando eu digo toda a cidade será vacinada, é a cidade inteira. A cidade que já foi citada no texto, né? Se eu estiver falando de Pelotas, pressupõe-se que seja toda a Pelotas, ok? Todo dia ele faz a mesma coisa. Todo dia, qualquer dia, um dia após o outro, né? Todo o dia ele faz a mesma coisa, é o dia inteiro. Todo curso será fiscalizado. Qualquer curso, ou vários cursos serão fiscalizados. Todo o curso será fiscalizado, é um curso inteiro que já foi citado no texto. Beleza? No plural aqui, a palavra todos será sempre acompanhada do artigo, independentemente da intenção. Isso não tem sido cobrado em concurso, tá? Substantivação. O que é substantivação? Substantivação é o processo no qual qualquer palavra será transformada em substantivo. A forma mais comum é de anteceder-lhe um artigo. Observe, o feio apareceu aqui hoje. Eu substantivei um adjetivo. Feio é um adjetivo, geralmente. Neste contexto, ele é um substantivo. Eu nunca esqueci um não que ela me deu. Não é um advérbio de negação. Neste contexto, é um substantivo. Este é um porém bem significativo. Porém é uma conjunção adversativa, que por força do contexto foi substantivada. Beleza, pessoal? Tranquilos? Em algumas situações, olha que coisa interessante, o artigo tem o mesmo sentido de um adjetivo, caracterizar o substantivo, destacando-lhe um atributo. Observe, este não foi apenas um estudo sobre o Covid. Esse foi o estudo sobre o Covid. Isso significa dizer que não foi um estudo qualquer, mas sim o melhor. Beleza, pessoal? Tranquilos? E agora uma decorebinha aqui que raramente tem sido cobrado em concurso. Cai muito em bancas de fundo de quintal. Tipos de substantivo. Substantivo concreto. São seres de existência independente. Lápis, colher, garfo, carro, celular. Substantivo abstrato. São seres que dependem do outro para existir. Por exemplo, os sentimentos. O sentimento, o meu sentimento de amor, o que eu tenho, né, como sentimento de amor, só existe enquanto eu existir. Quando eu deixar de existir, o amor vai continuar existindo para todos, mas para mim não. Beleza? Tranquilos? Substantivos que expressam ação, por exemplo, o resgate, a luta, o combate, são classificados também como abstratos. Substantivos que expressam estado e substantivos que expressam sensações. Isso não tem sido cobrado em concurso. Beleza? Depois, substantivo comum. Substantivo genérico, comum, ordinário. Caderno, caneta, computador, bicicleta. Substantivo próprio é um substantivo particular, específico de uma categoria. E ele sempre vem com letra maiúscula. Denis, Paulo, Paula, Pelotas, Porto Alegre. Substantivo primitivo, primitivo de primeiro, é que dá origem a outras palavras. Casa, folha, flor. As palavras primitivas são aquelas que advêm do substantivo primitivo. Por exemplo, casa me dá casebre. Folha, folhagem, flor, floresta. Beleza? Substantivo simples é aquele que possui um só radical. Chuva, o alto, a água. Substantivo composto, 2 ou mais radicais. Guarda-chuva, planalto, vem de plano alto, aguardente, água ardente. Beleza? Substantivo coletivo se refere a um grupo de seres. Cardume, de peixes, cáfila, de camelos, alcateia, de lobos. Beleza? E quanto ao gênero, nós temos alguns tipos de substantivo. Substantivos uniformes, uma só forma para cada um dos gêneros. Então, gênero feminino, garoto. Gênero feminina, garota. Uma forma para cada um deles, ok? Aí é o substantivo uniforme. O epiceno é aquele substantivo cujo gênero será identificado mediante o acompanhamento das palavras macho e fêmea. Barata macho, barata fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Eu não falo aquele é um jacaré, aquela ali é uma jacaroa. Não, eu falo aquele é um jacaré macho, aquele ali é um jacaré fêmea. Esse é o substantivo epiceno, ok? Substantivo sobrecomum é aquele que eu não consigo identificar o seu gênero, né? Nem mesmo com a presença do artigo ou adjetivo. Por exemplo, a testemunha foi coagida e pode ser um homem. A criança está indignada e pode ser uma criança, um menino. Pode ser masculino, entenderam? O cônjuge foi vitimado e pode ser uma mulher.
Então eu não consigo identificar o gênero pela palavra. Esse é chamado de substantivo sobrecomum, acima do comum. Beleza? Substantivo comum de 2 é aquele em que o determinante é que identificará o gênero. O que é o determinante? O artigo, o pronome, o numeral. Por exemplo, a palavra repórter. Repórter. Sabe se é feminino ou masculino? Não. Mas se eu colocar um determinante, tu saberás. 2 repórteres. 2 repórteres. O repórter. A repórter. Beleza? Então é aquele que terá o seu gênero identificado mediante a presença de um determinante. Ok? É isso aí. Zé Fininho. Fim do primeiro episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Bora lá!